Olá, pessoal! Vamos falar sobre um assunto que ele é tabu em todo o processo seletivo, ou na maioria deles? Pretensão salarial. A primeira dica que eu já vou te dar de antemão: não coloque a sua pretensão salarial no seu currículo. A não ser, lógico, que a empresa ela já peça isso antecipadamente. Aí você tem que colocar. Fora isso, não deixe esse valor lá. Porque a pessoa nem te conhece ainda. Se você coloca o seu valor lá, como é que você vai poder vender aí seu peixe, não é mesmo? Bom, então você começou o processo seletivo. Fez dinâmica de grupo, entrevista com o gestor da vaga, entrevista com o RH, testes psicológicos, processo de gamificação, enfim, cada empresa aí segue um rumo aí nas suas fases do processo seletivo. E aí, vai chegar uma hora que o recrutador ele vai perguntar para você da sua pretensão salarial. Essa fase, gente, ela só não acontece para aquelas vagas que desde o início já está definido o salário fixo e que não tem possibilidade de negociação. No mais, essa pergunta vai ser feita para você. E aí, como que você responde essa pergunta? Porque normalmente as pessoas que são entrevistadas, elas ficam todas sem jeito, elas ficam sem graça, elas não sabem falar sobre isso, ela fala que está aberta a ouvir proposta, que é para a empresa dar o valor, que ela não pensou no valor, enfim, respostas que você só demonstra que você não sabe o seu valor, ok? Então vamos aprender a mudar aí esse jeito de responder na hora que o recrutador pergunta para você. Então a dica é, você precisa se preparar para essa pergunta. Então você está lá fazendo processo seletivo numa empresa. Quando você, gente, antes de você ir lá na empresa, antes de você pisar lá para conversar com qualquer pessoa, o que você tem que fazer? Fazer uma pesquisa sobre a empresa. Que empresa é essa? O que essa empresa fabrica? Qual que é o porte dessa empresa? Onde que essa empresa está localizada? Isso muda. Então você precisa conhecer a empresa para você, inclusive, pensar no valor salarial. Então, é muito diferente um salário de um mesmo cargo, uma mesma vaga, numa empresa multinacional para uma empresa que é, às vezes, uma empresa familiar, uma empresa menor, né, com menos empregados. Ou uma empresa que está localizada numa capital para uma que está localizada no interior. O custo de vida é diferente, então os salários eles vão ser diferentes. Então você precisa analisar isso. Outra coisa que você precisa pensar é qual que é o seu histórico. Vamos pensar aí, você atualmente está trabalhando ou está desempregado? Então você tem que pensar nisso. E não significa que estar desempregado você tenha que aceitar qualquer valor que a empresa te oferece, ok? Então você tem que pensar no seu valor. Dentre as experiências passadas ou da experiência atual que você tem, qual que é o seu salário? E o salário, gente, ele não é só aquele valor que está lá na carteira assinada, não. O salário, ele é tudo que compõe o seu salário. Os benefícios que você ganha, remunerações variáveis, participação no lucro das empresas, ações, tudo que a empresa incorpora no seu salário, você precisa considerar no todo. Então, o seu pensamento tem que ser assim, qual que é a minha remuneração toda durante o ano? Durante tudo que eu recebo da empresa no ano e todos os benefícios, como é que é a minha remuneração total aí? A gente tem que parar de focar só no valor do salário que vem na carteira, ok? Então, isso aí tem que ficar atento. Uma outra coisa que você precisa pensar é qual que é a sua capacidade de entrega. Qual que é o resultado que você vai conseguir oferecer para aquela empresa? Então, você tem que ter consciência, você tem que se conhecer no seu potencial de realização. Quanto que você vai conseguir entregar para aquilo que a empresa está confiando em você? Qual que é o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua capacitação, tanto que você já se capacitou sobre aquilo que você vai trabalhar? Qual que é a sua habilidade para desenvolver, o tanto que você está afim de fazer aquilo? Isso vai influenciar no seu resultado. E o seu resultado é o que a empresa vai pagar pelo seu resultado. Então, você precisa saber bem como é que é a sua capacidade de entrega, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não colocar valores numa pretensão salarial que são exorbitantes, são muito altos, muito acima, e nem valores que são muito abaixo. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa de recrutamento que trabalha, né, parceira de recrutamento, e aí às vezes você tá lá com uma vaga, sei lá, que o salário é R$4.000, e a pessoa pede R$1.000. Gente, isso é meio intuitivo, a gente pensa que a pessoa, assim, desculpa, mas é o que a gente pensa mesmo. A gente pensa que a pessoa tá muito abaixo, a gente pensa, não, ela não é para essa vaga, porque o valor dela está muito abaixo do que eu tô pagando para essa vaga. Então é quase que a gente faz uma associação assim, quase que direta de que a pessoa não tem a capacidade, né? Quando eu falo de capacidade de competências, né? De capacidade de entrega,
de executar aquele trabalho, porque, peraí, por que ela tá ganhando só aquilo ainda, né? Por que ela não evoluiu? Então, gente, você precisa estudar, você precisa pegar o seguinte, qual o cargo que eu tô participando? Então, você precisa ir lá na internet, né? A gente faz tanta coisa na internet, então vai lá na internet e pesquisa assim, quanto que o mercado paga para aquele cargo, para uma vaga semelhante a essa que eu estou concorrendo. Você precisa ter uma noção, você precisa ter um parâmetro. Se você não tiver um parâmetro, você vai falar qualquer valor. E aí, ou você vai falar um valor alto demais, ou você vai falar um valor muito abaixo do que o mercado tá pagando. E aí a pessoa vai achar que você não tá legal. Como é que uma pessoa que recebe 1.000, tá me pedindo R$1.000, eu vou pagar R$4.000, por exemplo, né? Então, precisa fazer busca, precisa fazer pesquisa no mercado, ok? Bom, quando você for falar da sua pretensão salarial, tem que falar com firmeza, né? Chega lá, não é ficar, não sei, né? Você fica todo inseguro. Não, gente, precisa ter segurança. Para quem tá do outro lado te avaliando, a gente percebe isso, a gente precisa saber, assim, a pessoa sabe do valor dela. Ela tá falando e ela tá sabendo do que ela tá falando. Não aceite, você tem que pensar qual que é o valor mínimo que você vai aceitar para aquela vaga. E você não pode aceitar um valor menor do que aquilo. A não ser, claro, que você esteja disposto a negociar por estar desempregado. Aí é uma outra história. Mas se a empresa está te oferecendo menos do que o que você pensou, que é o mínimo confortável, né, para você trabalhar naquele lugar, não aceite, né? Você precisa ter bastante clareza disso. E o outro fator é você avaliar também na empresa, quando você for fazer sua negociação, quais são as oportunidades de crescimento que aquela empresa te oferece. Então, talvez você vai aceitar um valor um pouco abaixo do que você estava pensando, mas você tem uma perspectiva de crescimento. Mas você tem que fazer a pergunta, tá? Porque não adianta você deduzir que a empresa, ela tem plano de carreira, que ela tem uma coisa ou outra, se você não conversar sobre isso no processo seletivo, ok? E uma última dica é nunca dê valores exatos. Quanto que você ganha? R$5.000? Não, coloque uma faixa, porque quando você coloca uma faixa, de 5 a 7, de 1.000 a 3.000, quando você coloca uma faixa, você dá a oportunidade para negociar. E, gente, uma coisa é óbvia, né? Quando a empresa ela te faz uma proposta, ela jamais, via de regra, tá? Ela não vai te fazer uma proposta de salário no último valor que ela pode chegar. Então, quando ela te dá abertura para negociar, é porque ela sabe, que ela também tem uma faixa que ela pode negociar o salário com você. Então, ela nunca vai te dar o valor final do que ela poderia te pagar, porque senão ela também perde a capacidade dela de negociar. Então, você tem que ter essa expertise. Pesquise a empresa, pesquise no mercado, quanto que se paga para aquela vaga. Pense no seu histórico, pensa na sua entrega, nas suas últimas experiências. E quando te perguntarem sobre isso, você vai falar com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita firmeza. Para quem estiver te avaliando, ver que você tem conhecimento, que você sabe o valor e a sua capacidade de entrega, ok? Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, marque seus amigos.